que é ligação covalente? Mas antes disso, melhor dizendo, ligação covalente pode ser encontrada com outro nome também, tá? É ligação molecular, tá bom? Então você vai encontrar essa ligação com esses dois nomes, tá bom? O que é ligação covalente ou ligação molecular? Bom, no vídeo de ligação iônica, a gente viu que um perde elétron e o outro recebe elétron, certo? Aqui ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Eles vão compartilhar, tá? Vão compartilhar elétrons, tá bom? Elétrons. Aqui, o compartilhamento de elétrons, tá bom? Aí ele fala assim, pô, professor, mas como que eu vou saber se ele vai compartilhar ou se ele não vai compartilhar? Eu quero só olhar e saber se é ligação covalente ou se não é. Não, tudo bem? Vou deixar mais fácil para vocês ainda, tá bom? Ó, ligação de hidrogênio com hidrogênio é ligação covalente ou ligação molecular, tá? Ligação de hidrogênio com ametal é também ligação covalente, tá? E uma ligação de um ametal com outro ametal também é ligação covalente, tá bom? Aí, professor, como que eu vou saber se é um ametal, né? Como que eu vou saber se é um ametal? Bom, no vídeo de ligação iônica eu já expliquei, mas vou explicar novamente, tá bom? Aqui a gente tem a tabela periódica. Tá vendo essa escadinha aqui, ó? Essa escadinha aqui que se forma, esse grupo aqui são os ametais, tá bom? Então, sempre que tiver o hidrogênio com esses elementos, vai ser uma ligação covalente. Sempre que tiver estes elementos, que são os ametais, com outros elementos desses, que são ametais, né? Também vão ser ligação covalente. Ou hidrogênio com hidrogênio também é covalente, tá bom? Agora eu vou apresentar as características de uma ligação covalente. Então vamos lá. As características de uma ligação covalente. Primeiro, estado físico, tá? Lembrando que o estado físico a gente vai trabalhar nas condições naturais, tá? Nas condições ambientes. A temperatura normal, né? Que se encontra no ambiente. O estado físico de uma ligação covalente, ele pode ser tanto sólido, quanto líquido, quanto gasoso, tá bom? Então vai ser bem variado, não vai ser só sólido, líquido ou gasoso, ou só mesmo um estado. Ele vai ser encontrado nos três estados, tá bom? Algumas moléculas, substâncias no estado sólido, algumas no estado líquido e algumas no estado gasoso, tudo bem? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Bom, lembra que eu falei que está tudo associado um com o outro? O que acontece? Se a gente pode encontrar a substância no estado gasoso, nas condições naturais, né, nas condições ambientes, o que acontece? Vai ser baixo, certo? Vai ser um ponto baixo, tá bom? Ou você pode colocar também inferior, tá? Inferior, pouco elevado, tá bom? Inferior. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai ser bem baixo, bem inferior. Condutor, ele conduz energia elétrica, corrente elétrica, né? Ele conduz corrente elétrica? Ele não conduz, tá? Uma ligação covalente, ela não conduz uma corrente elétrica. Com exceção da grafita, tá bom? A grafita, ela consegue conduzir. Tirando a grafita, eles não conduzem. Polaridade. A polaridade vai ser também variada. A gente vai encontrar moléculas polares, tá? Polares. E vamos encontrar também moléculas apolares. Então, é uma ligação bem variada, tá? Tanto no estado físico como na polaridade. E vai ser solúvel em H2O? Variado também. Por quê? Lembra que polar se dissolve com polar? O que acontece? Aqui a gente tem tanto o polar como a polar. Mas a água, tá? O H2O é polar, ó.
H2O é polar. Então, as moléculas polares vão se juntar, vão se dissolver, tá? Vão ser solúveis em H2O. Porém, as moléculas apolares não vão ser solúveis em H2O, tá bom? Então, vou colocar aqui como variado, tá bom? Porque algumas sim vão ser solúveis e outras não serão solúveis, tá bom? Agora eu vou ensinar como que faz a ligação molecular, eletrônica e estrutural. Caso o exercício peça para você descrever a ligação covalente na forma molecular, na forma eletrônica e na forma estrutural. E vai ser bom também porque vocês vão aprender como são compartilhados os elétrons, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou pegar é o H2, tá? A forma molecular do H2 é exatamente isso, H2. Beleza? A forma eletrônica do H2, como vai ficar? Eletrônica, a gente pode lembrar aqui, ó, de elétrons, ó. Eletrônica, elétrons. Elétrons. Ou seja, a gente vai colocar os elementos, tá? E os elétrons. Aqui, por exemplo, o elétron da última camada, ou camada de valência. O hidrogênio tem um elétron só na última camada, certo? Então, o que acontece? A gente só vai colocar um elétron. O compartilhamento é feito como? Desta forma, ó. A gente indica que o compartilhamento é feito desta forma. A gente pode colocar também o H aqui, 2 elétrons, e o H aqui. Por quê? Os dois hidrogênios estão compartilhando seus respectivos elétrons aqui, certo? Então fica desta forma a forma eletrônica. E a estrutural? A estrutural, a gente lembra que de estrutura, tá? Como ela é montada estruturalmente. Então, a gente indica como se fosse na orgânica, tá? As moléculas, quando a gente vê em exercícios, e são moléculas orgânicas, né? Na parte da química orgânica, a gente sempre representa com traços. Lembra? Ligação simples, aqui, por exemplo, ligação dupla, ligação tripla, certo? É dessa forma, a estrutural, tá bom? Então, neste caso, ficaria H-H, beleza? Agora eu vou passar mais um exemplo para vocês. No exemplo de agora, eu vou passar o F2, tá bom? Ó, professor, você está pegando só com o mesmo elemento. Calma, vou passar com mais elementos, tá? Com elementos diferentes. É que só para você entender, o H tinha um elétron na camada de valência, porém o flúor tem 7 elétrons, tá bom? Poxa, como que a gente indica isso? Simples, a gente coloca um elétron aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu gosto de fazer sempre assim. O elétron que vai compartilhar, a gente coloca um de frente para o outro, tá bom? E o resto a gente coloca 2 em cada direção, tá bom? Como são 4 direções, 1, 2, 3, 4, fica mais fácil separar dessa forma, tá? O que acontece aqui? A gente vai fazer a mesma coisa que o hidrogênio, compartilhar os elétrons aqui, tá bom? Poderia escrever daquela outra forma, professor? Com certeza! Você pode escrever do jeito que você quiser, desde que esteja certo, tá bom? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Mesma coisa. O porquê que eu gosto de colocar 2 elétrons em cada direção? Por causa da teoria do octeto, certo? Com 8 elétrons. Se tem 4 lados, 1, 2, 3, 4, 2 em cada lado, 8, certo? Então facilita. Então beleza, fica desta forma, tá? Juntinho. Você não precisa colocar o quadradinho nesse caso, tá? Já está indicando que eles estão compartilhando esses elétrons. Se você quiser não colocar o quadradinho, pode não colocar também, tá? Nesse caso, você precisa colocar. E a forma estrutural, professor? A mesma coisa, lembra da química orgânica? Que a gente usa ligação simples, ligação dupla? É a mesma coisa, F traço F.
Beleza? Agora eu vou passar o NH3, tá bom? NH3. Até agora foi só com o mesmo elemento, certo? O mesmo elemento, dois do mesmo elemento. Agora a gente tem elementos diferentes. Como vai ficar aqui, professor? Mesma forma, tá? O nitrogênio, quantos elétrons tem na última camada? 5, certo? Então vou colocar um aqui, um aqui, um aqui e 2 aqui. Por que, professor? Você não falou que é mais fácil colocar 2, 2 e 2? Sim, só que ele vai ligar com 3 hidrogênios, certo? Então eu já coloquei os elétrons que vão ser compartilhados separadamente, beleza? Então aqui o que acontece? O hidrogênio aqui com um elétron, um outro hidrogênio aqui com outro elétron e um outro hidrogênio aqui com outro elétron. E agora ficou fácil, né? É só compartilhar os elétrons aqui, ó. Bem simples, né? Aqui, ó. Compartilhou os elétrons. Beleza. O hidrogênio está com 2, com 2, com 2. E o nitrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Correto. Certíssimo, beleza? Professor, como que ficaria daquela outra forma que você explicou? Dá para fazer no nitrogênio? Dá sim. No nitrogênio a gente coloca aqui os 8 elétrons, tá? Por quê? Porque ele vai se completar com 8 elétrons. E coloca o H aqui, um H aqui e outro H aqui, tá bom? Aqui você já está indicando que um desses elétrons é do hidrogênio, esse aqui também deste hidrogênio, e um elétron desse, tá? Qual que é um dos dois? É deste hidrogênio. Então, a forma eletrônica fica desta forma, tá? E estrutural, professor, como fica estrutural? Poxa, muito simples, é a mesma coisa, você mantém a direção aqui, tá bom? Como não é forma geométrica ainda que a gente está trabalhando, você pode ligar dessa forma, tá bom? A forma geométrica é um pouquinho diferente disso daqui. Também utiliza a forma estrutural, mas a gente coloca numa forma geométrica. Mas a estrutural fica desta forma aqui, tá bom? Agora eu vou passar para vocês o ozônio, tá? O O3. Ah, professor, mas você já passou 2 exemplos de mesmo elemento, né? Com o mesmo elemento. Então, só que esse aqui tem 3, né? Esse tem 3 e é um pouquinho diferente. Como assim, professor? O que vai mudar? Na teoria, nada, né? Se você souber montar certinho, nada. Quantos elétrons tem na última camada do oxigênio? 6, certo? Então vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Só que são mais 2 oxigênios. Então a gente vai colocar 2 outros oxigênios. Bem simples, né? A gente coloca, sempre facilitando, tá? A direção que a gente vai ligar os elétrons, tá? Que a gente vai compartilhar os elétrons. Eu poderia colocar o X aqui, tá? Os elétrons aqui, mas aí não me ajudaria, não facilitaria o compartilhamento com este oxigênio, certo? Aqui, ó. Pronto, certo? Todo mundo tem 6 elétrons. O que acontece? Simples, só compartilhar, tá bom? Com este aqui, este com este. Ah, professor, posso compartilhar o de baixo aqui em vez do de cima? Pode, você compartilha qual elétron você quiser, tá bom? Qual ficar mais fácil para você, desde que você indique que está sendo compartilhado 2 elétrons, certo? Então pronto, todo mundo está com 8 elétrons aqui, beleza? Ah, professor, dá para fazer de outra forma, daquela forma que você explicou? Dá também, um pouquinho mais chato, mas dá. Aqui, ó. Aqui é mais fácil de se perder, né? Tá bom? O que a gente vai fazer? Primeiro a gente coloca com 8 e o resto a gente coloca com 6. Por quê?
pelo fato de dois desses elétrons, um é desse e um é desse, certo? Então é como se estivesse compartilhando aqui, ó, os elétrons. Vai ficar bem complicadinho no caso de for um ciclo, for muitos elétrons juntos. Então por isso que eu sempre recomendo fazer desta forma, tá? Fica muito mais claro e muito mais fácil. E a forma estrutural do ozônio, como que ficaria? A forma estrutural é um ciclo aqui, tá? Ficando desta maneira, beleza? Bom, ligação covalente é isso, pessoal. Espero que tenha gostado, espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Tanto as características quanto os exemplos que eu dei para vocês, tá bom? E se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e até a próxima. Tchau!